importante para o judeu e que também é uma oração que eles fazem até hoje. Ali diz assim, na versão em português, diz: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Mas no original diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Um em hebraico é a palavra errad. Essa é o numeral um, que em português é um, em inglês é one, em espanhol uno, né? O numeral um. Esse texto não fala que ele é o único Senhor ou o único Deus, fala que ele é um. E eu quero te mostrar o mistério de Deus que vai ser revelado lá, ante a última trombeta, a partir desse texto, e nós vamos passar nos escritos de Paulo. E também hoje para o judeu tradicional, para o judeu ortodoxo, ele usa esse texto para negar o cristianismo, para negar Jesus, porque ele diz assim: se aqui fala que é só um, ele não pode ser três. Esses cristãos são malucos, os caras são politeístas. É exatamente assim que ele pensa. Mas existe uma ironia aí de Deus, que é o seguinte: um dos nomes de Deus no hebraico assim, na Bíblia, né, que a Bíblia vai chamar, é o Shaddai, que foi a revelação que Abraão teve, né, o Deus Todo-Poderoso. E no hebraico não tem vogal, tem o som da vogal, mas não tem a letra vogal, não tem a grafia da letra, né? Só tem consoante. Então, Shaddai, o próprio I não é uma vogal, é como se fosse o Y, é uma consoante. Então, Shaddai, as consoantes são essa letrinha que faz o som de CH, ou de X, ou de SH, que é a palavra Shalom, Yerushalayim, Yeshua, né? A letra chama Shin, e o símbolo dela é assim. Porque ela parece mesmo um W. E aí o som que faz o D, o Dai, o símbolo dela é assim. A letra chama Dalet. E o Y é o do Yeshua, né? A letra Yud é assim. Então, quando eles juntam isso aqui, eles fazem Shaddai. Quando ele Israel chamar é o vosso Deus é um, então eles põem o Shaddai assim na testa e falam: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um, né? Por que eles falam que Deus é um colocando 3 dedos na testa? Então, o um, aliás, no hebraico, na Bíblia, todos os números significam alguma coisa e toda alguma coisa tem um número por trás. Isso não tem nada a ver com cabala nem com misticismo barato, mas é uma numerologia bíblica. Então, um na Bíblia significa Deus. Não é que é assim, eu só falar assim, é o número de Deus. Não, é Deus. Então, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Só Ele pode ser um, mesmo sendo 3. E também significa amor. Então, Deus é Errad, que é um. Deus é um e Deus é amor. E um é amor. O amor só existe em sendo um. Nós vamos ver no próprio Velho Testamento, né? Hoje o Jorge mostrou bastante aqui o próprio Velho Testamento trabalhando o Pai, o Filho e o Espírito dentro dessa unicidade, dentro dessa coisa que só Deus pode ser e que Ele quer ministrar para a humanidade, que é ser um e ser amor. Nós vemos que o próprio Velho Testamento vai revelar o Pai, o Filho e o Espírito. E eu vou mostrar como que Deus vem ministrando
esse mistério para nós e o que isso tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, não só aqui, mas em São Paulo também. Principalmente com essas coisas que o Edilio está trazendo, com essa visão e tal, do up. Eu não vou falar nem da metodologia do Havruta, eu vou falar do up in out. Mas, então eu vou entrar agora nos escritos de Paulo, para a gente mergulhar um pouco nisso. Porque só Deus é um, amém, irmãos? Não existe como ser um fora de Deus. O diabo pode inventar, pode fazer, pode criar alianças, mas unicidade só existe em Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um, só Ele é. E por ser o um, Ele é Deus, e por ser o um, Ele é amor, porque um é Deus e um é amor. Mas antes de eu entrar aqui na palavra, vamos falar um pouquinho do átomo, né? Um pouco de química, um pouco de física. Porque houve um dia que o ser humano, de tanto observar a natureza, de tanto fazer pesquisas, ele descobriu uma partícula que ele deu o nome de átomo, porque átomo significa uma coisa atômica, uma coisa que não dá para dividir, uma coisa única, uma coisa que é só uma. E ele descobriu essa partícula e chegou à conclusão: isso aqui é a menor unidade de matéria. Isso aqui não dá para dividir. Isso aqui é um. Isso aqui eu não posso dividir. E o que é que tinha lá dentro? Tinha um núcleo. O que é que o átomo tem? Ele tem um núcleo, aí tem os prótons e os nêutrons, tudo unidinho lá, e os elétrons rodando em órbita. E o homem, uau, nós descobrimos isso, o átomo, e não dá para dividir esse negócio. Mas aí ele descobriu que dava para dividir o núcleo do átomo. E a Bíblia diz: ninguém divide aquilo que Deus uniu. E dá para dividir o que Deus uniu, irmãos. Até o átomo dá para dividir. Mas como que divide um átomo? Quem descobriu foi o Einstein. E ele arrependeu profundamente de ter revelado esse segredo. Como que você divide um átomo? Através de um princípio chamado fissão nuclear. E o que a fissão nuclear faz? Ela quebra o núcleo do átomo e o que produz? Bomba atômica. É uma energia poderosíssima, porém destrutiva. Então toda vez que destrói o que Deus uniu, é muito destrutivo. Toda vez que desune, toda vez que quebra, porque a gente descobre que dá para quebrar. O cara casou, dá para descasar, é só ir ali no cartório, nem precisa ir, não precisa nem de casar. Faz um termo, faz um contrato. Hoje em dia é tão fácil, né? Depois vai lá, quebra o contrato. Dá para desfazer, mas produz destruição. Na década de 60, aconteceu na humanidade a tal da revolução sexual. E começou esse negócio com o movimento hippie lá, e os caras falavam, o lema deles era amor livre. O amor livre quer dizer que essa ideia cristã é ultrapassada. Esse negócio de ser unido, de ser um. Quando você rejeita ser um, você está rejeitando o próprio Deus. Mas eles falaram: nós podemos, nós queremos ser livres, nós queremos sim amar, mas é um amor livre. Então, basicamente por trás era sexo, droga e rock and roll, e começou a ter todos aqueles shows de rock, movimento e tudo, e as pessoas em prol de uma ideia chamada amor livre, e começou a haver na humanidade divórcio como nunca houve antes na história, em função de viver uma experiência longe de Deus, longe dos princípios que Deus estabeleceu. E quando passou 30 anos depois disso, já na década de 90, eu acho que mesmo na década de 80, a depressão era algo comum. As pessoas, principalmente nos Estados Unidos, eles têm psicólogo como uma coisa normal, porque todo mundo precisa se tratar, todo mundo é doente. Então, depressão começou a virar normal, e
Ansiedade virou o mal do século. Você vai conversar com os caras, tudo é em função porque o pai dela e a mãe divorciou. Começou a destruir núcleos de família e vir bomba atômica sobre os filhos, de ansiedade, de depressão, sabe, potencial que não era mais cumprido. E depois de 30 anos ficou provado para a humanidade uma coisa, que o tal do amor livre não era amor, e muito menos livre. Talvez o lema deles pudesse ser egoísmo escravo, ou escravos do egoísmo, escravos do egoísmo. Porque só produzia morte. Mas há outro princípio dentro do átomo, que é, eu tenho a fissão, que é quando eu pego o núcleo e quebro, e eu tenho um princípio que chama fusão nuclear, que significa que eu tenho dois átomos, e o núcleo deles são leve. Então, consegue se fundir os dois, e quando funde dois átomos, produz mais energia, uma energia maior do que a bomba atômica, só que não destrói, ela produz calor e energia. Sim, é uma técnica que ainda a humanidade não domina. São pesquisas de milhões e milhões e milhões de dólares, porque o dia que a humanidade dominar essa técnica da fusão nuclear, acabou a energia suja, só energia renovável, limpa e barata. Porque fazer a fusão, você unir aquilo que Deus fez para ser um, produz mais energia do que você separar. E não é uma energia que destrói, é uma energia que dá conforto, calor, vida. Agora, tem uma coisa que nós temos que aprender com esse pessoal do movimento hippie aí. E Jesus de fato fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E o que é que nós temos que aprender com eles? Pode observar os influencers digitais hoje que falam contra os princípios do cristianismo. Eles falam coisas que os Beatles não tinham coragem de falar. Assim, as músicas dos Beatles parecem música de escoteiro perto do que o pessoal fala hoje. Só que lá atrás eles falavam uma coisa que era altamente destrutiva, capaz de produzir fissão nuclear nos núcleos das famílias, mas que as pessoas conseguiam ouvir. E aí eles foram trabalhando isso de forma geracional. É como se fosse sabe aquelas corridas de revezamento, que um passa o bastão para o outro? E aí eles falaram que podia, que a humanidade estava pronta. Daí 10 anos passaram o bastão para outro, daí para outro, até chegar hoje. E a igreja não tem essa visão de geração. Ela começa a edificar, né? Assim a gente descobre, cara, não aguento mais o sistema, vamos fazer aqui tudo de novo, vamos ler Atos 2:42, e começa do zero, e chuta o pau da barraca, e vai e tal, e ela não preocupa nem com os pais dela, de pegar o legado, e nem de formar uma nova geração. E aí, além de não se preocupar, ela tem conflito. Então é muito mais fácil eu ter conflito com o Adriano, que é de outra geração, ele ter com o Gabriel ter com o filho do Adriano. E sim, porque, cara, o que esse velho está falando? O que esse moleque aí não sabe de nada da vida, não viu nada? Assim, lembra que o mistério de Deus é revelado em estágios, e que se ninguém tem o pão completo, também nenhuma geração tem. Teve não sei se vocês ouviram, ou quem foi para São Paulo, ou quem viu online, mas além das pregações, o Ed Liu participou de um podcast na sexta, e alguém perguntou para ele assim: o que você acha mais importante hoje, de tudo isso aí? E ele citou duas coisas. Uma das coisas que ele falou foi o alinhamento geracional. A igreja tem que entender isso. E isso está engravado por aí, se vocês puderem ver.
E de fato, né, a gente está falando lá do negócio da sétima trombeta, da revelação completa do mistério de Deus. Isso é a vinda de Jesus, é a ressurreição dos mortos e tudo isso. E a Bíblia fala que haveria uma unção que vinha para preparar a vinda do Messias. Veio na primeira vinda e essa unção vem na segunda. É a unção do profeta Elias, e diz que essa unção ia alinhar, ia converter o coração dos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, essa unicidade, a gente tem que entender isso, porque Elias, Deus, qual que é o problema? Então, isso é algo que a gente tem que resolver em nós. Então, vamos lá, põe aí, irmão, Efésios 1:9. Ajustando ali a resolução. Descobrimos o mistério da sua vontade. Olha lá, toda vez que Paulo falar o mistério, ou o mistério de Deus, ou o mistério de Deus em Cristo, conecta lá com o mistério para você ver, de Apocalipse. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusara em si mesmo, de quê? No próximo versículo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto que estão nos céus como que estão na terra. Então, tudo que nós vamos falar, tudo que nós vamos falar sobre o mistério de Deus, tudo que nós vamos viver como igreja, tem a ver com convergência, com convergir em Cristo ou unir em Cristo. Convergir é tornar um, né? Começa assim e vem assim, né? Então, em Cristo. Então, eu posso dizer o seguinte, que todo 2 ou 3 que Deus une, é para convergir coisas em Cristo, é para trazer o reino de Deus para a terra. Seja um casamento, seja duas igrejas, uma igreja que se une, seja nós aqui, seja... nós começamos lá sem tanta pretensão, a tal lá da Fraternidade Filadélfia, e são várias igrejas, irmãs, aliadas, que é óbvio que deve ser assim. E Deus está fazendo nascer outra coisa, que não é nenhuma das igrejas isoladas, mas é o propósito e convergindo em Cristo. Então, o mistério de Deus, ele produz essa convergência, essa unicidade, essa vinda, essa volta, essa cristocentrismo, se é que tem essa palavra, assim, Cristo no centro, né? Assim, e aí, todo 2 que Deus une, nasce um terceiro que não é nem o primeiro nem o segundo, mas tem um DNA dos 2 e todo legado, mas vai além. Então é assim que é o propósito de Deus. E aí eu vou estudar, vou mostrar alguns casos aqui de grupos que Deus uniu. Efésios 3, 4, 6. Eu falei que a Bíblia tem uma história só, a Bíblia é uma coisa só, a Bíblia não dá para cada um ler e interpretar uma coisa diferente. Porque quando o homem caiu, parecia que não tinha esperança, mas em Gênesis 3, 6, se eu não me engano, Deus chega para a mulher e fala assim, que ela ia ter um descendente, que a serpente ia pisar ferir o calcanhar, mas ele ia esmagar a cabeça. Isso é o que os teólogos chamam de proto-evangelho, porque não é todo evangelho, mas é o protótipo. Ali você já tem uma ideia, o que seria o evangelho, e você não tem nenhuma noção de como é que isso ia acontecer. E a sua descendência será numerosa e habitará nessa terra. E em ti eu abençoarei todas as nações da terra, todas as famílias da terra. E Paulo, em sua oração em Efésios, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família na terra toma o nome. Ele estava declarando o quê? A bênção de Abraão chegou, é o Cristo, é a graça, é a nova aliança. Então, como que Deus produziu isso na humanidade? Então aqui fala o seguinte: eu nunca vi um apóstolo hoje se defender falando isso.
Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o mistério, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mesmo como agora tem sido revelado pelo seu Espírito aos santos apóstolos profetas. Mesma palavra lá de Apocalipse, o mistério que ele vinha revelando, que ele declarou aos santos apóstolos, aos santos profetas, agora lá a plenitude chegou, né? Que obviamente tem a ver com o Evangelho. A saber que os gentios são co-herdeiros. O que é gentio? Nações. Gentios é pessoas que não é judeu. Os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, a gente era se você for ler lá em Efésios, se continuar lendo aí, ele vai chamar nós, gentios, de não povo, de pessoas que estavam afastadas da comunidade, que não tinha aliança, que não tinha lei, que não tinha nada, e Deus nos trouxe pela cruz, nos trouxe para perto e fez um novo homem. Então Deus, pela cruz, uniu judeus e pessoas de outras nações em um só corpo para ser uma expressão de si mesmo. Isso é a unicidade de Deus. Só Deus pode fazer, porque ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Só Ele é errado, só Ele é amor, só Ele é um. E só Ele é Deus, porque só Ele é um. Então, unicidade, só Deus que pode produzir. E o meio dele de fazer com que a nova aliança chegasse para todas as famílias da terra, se cumprindo o que ele falara lá a Abraão, de em ti eu abençoarei todas as famílias da terra, é a cruz. É essa capacidade que a cruz tem de colocar o não povo com o povo e fazer um corpo só, um novo homem só. E aí, põe Romanos 11, irmão. Queria ler alguns capítulos aqui, uns versículos aqui, para a gente entender o ponto que eu quero colocar. O que ele vai falar em Romanos 11? Ele constrói um argumento em Romanos 9, 10 e 11 e conclui Romanos 11. Romanos 11 é a conclusão. Ele chama de o mistério da oliveira. Ele fala que Jesus é a oliveira e tem dois tipos de ramo. Tem o ramo natural e os ramos enxertados. Então, isso é uma provocação muito forte com Israel, porque eles são a oliveira e os gentios são o zambujal, que fala lá, né? O capim selvagem lá, a erva daninha. E aí houve um momento de Israel rejeitar Deus, e é como se ele estivesse falando: você não me rejeitou? Agora eu peguei um povo que não era povo para ficar no seu lugar. E aí, eu sei que quando eu falo isso aqui a primeira vez, muita gente se choca e muita gente fala assim: eles mereceram isso mesmo. Eu já falei disso para uma pessoa que falou assim: eu quero que os judeus se lasquem. E ele usou uma palavra com calão muito mais baixo. E aí talvez alguém pode pensar assim: esse irmão é louco, ele vem aqui, sai de São Paulo, vem para cá para falar de física e para falar de Israel. Mas lê Jeremias 33 para você ver. A Bíblia vai falar: só se as leis da física mudar para eu parar de amar Israel. Fica de tarefa para casa. Então diz assim, capítulo 1, Romanos 11, verso 1. Digo, pois, eu vou ler alguns versículos, então eu vou passando aqui, senão fica muito longo. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 7. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos, nós, o povo da graça, eu e você, brasileiro, argentino, português, chinês, indonésio, os eleitos de todas as famílias da terra, da bênção de Abraão,
Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Quer dizer, eles não se endureceram, alguém os endureceu. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, eles tropeçaram, e é interessante que a Bíblia fala assim: eis que eu coloco em Sião uma pedra de tropeço, e ai daquele que tropeçar. Então, parece assim, se eles caíram é porque eles tropeçaram. Então, Deus, ai deles, né? Eles estão colhendo o que plantaram. Mas aí Deus fala assim, verso 7. Verso 7 não, verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, ou seja, a nós. Para quê? Por que Deus nos salvou? Olha o tanto que isso é escandaloso. Para os incitar ao ciúme. E aí, o primeiro ponto forte aqui que eu queria frisar. E se a sua queda é a riqueza do mundo, por que a queda deles é a riqueza do mundo? Porque trouxe a graça para nós, a nova aliança para nós. E a sua diminuição, a riqueza das nações, ou seja, dos gentios, da igreja nas nações, quanto mais a sua plenitude. Opa! Então, o que a Bíblia está falando? Que vai ter uma plenitude deles. E que vai trazer mais riqueza para nós do que a própria queda. E aí ele diz o seguinte, verso 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? O que é a vida dentre os mortos na Bíblia, irmão? É a volta de Jesus. Então, o que ele está falando é aquele negócio do anjo lá, da trombeta, isso é a volta de Jesus, né? Jesus falou em Mateus 24 o seguinte, que a volta dele todo olho vai ver, e será com um canglor de grande trombeta, que é a tal da sétima trombeta, e os anjos vão recolher os escolhidos de Deus nos quatro cantos da terra, e vão encontrar com ele nas nuvens. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, que quando eles forem restaurados nessa unicidade, vai ser a volta de Jesus. Isso vai trazer a volta de Jesus. Então, a gente tem, eu falei que quando Deus une dois, ele gera um terceiro, maior do que os dois, que não é, que tem o DNA dos dois, tem o legado dos dois, mas é uma terceira coisa. Então, eu tenho Israel e tenho a igreja. E quando os dois chegarem à sua plenitude, e Deus restaurar, eu vou ter uma terceira coisa, que é o reino de Deus sobre a terra. É Jesus reinando, é todas as profecias se cumprindo, e é o milênio acontecendo, é eu e você andando por aí num corpo glorificado. E aí vem a repreensão de Paulo, verso 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz, da seiva e da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz. Quem é a raiz? É Jesus. Então, talvez você pense assim, eu não quero ouvir disso não. Isso aí é uma coisa que, se acontecer, Deus vai fazer no piloto automático, não tem nada a ver com isso, e não tem nada a ver comigo hoje. Eu vou falar por que tem. Verso 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério da oliveira. Por que ele não quer? Para que não sejais presunçosos em vós mesmos. Então, o que Paulo está falando é, se eu não souber esse mistério, se for uma coisa que eu ignoro, eu vou estar presumindo coisas e sendo presunçoso. E aí ele fala assim, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então fala plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador. Então Paulo está profetizando, e aí entra eu e você,
os irmãos da Indonésia, os irmãos de Portugal, os irmãos da Argentina, irmãos de tudo quanto é canto, todos aqueles que são de outra nacionalidade, que não é israelita. A Bíblia fala de um momento que vai entrar para nós, chamado a nossa plenitude, a plenitude dos gentios. Então, se hoje nós já temos curas, se hoje nós já temos salvação, se hoje nós já temos revelação da graça, se hoje nós já temos tanta coisa boa que Deus vem fazendo pela misericórdia dEle, como não será nesse dia chamado a plenitude? O que você pode esperar? Lembra lá em Efésios 5, a igreja gloriosa que o Espírito Santo está preparando. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus deu uma rasteira neles para nós entrarmos na nova aliança, e aí nós, tendo zelo e tendo cuidado com o mistério de Deus, vamos entrar nessa plenitude. Em nós entramos nessa plenitude, nós vamos ver um avivamento a nível global, que nós nunca vimos antes, tanta revelação, tanta graça, tanta gente se convertendo, tanta, poder de Deus, e também perseguição, e o lado ruim também, obviamente. E aí eles vão olhar para nós e vão ter ciúme. E aí eles vão entrar na plenitude também. Só que quando eles entrarem na plenitude, eles vão injetar no corpo de Cristo uma riqueza muito grande. Porque Paulo diz que a volta, a redimissão, ele vai trazer mais riqueza do que a queda, né? Viu o padrão de Deus? Se pela morte de um veio o pecado a todos, se o erro de um, se pelo pecado de um veio a morte a todos, quanto mais os que receberam o dom da justiça. Então a vida, a ressurreição, o que Cristo traz é muito maior. Então é isso que Paulo está falando também. A readmissão deles vai ser uma riqueza muito maior. Só que aí Paulo termina Romanos dizendo o seguinte: ele fica tão fascinado com a forma que Deus construiu esse mistério, que olha como ele termina o livro de Romanos. Desculpa, o capítulo, tá? Romanos 11. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro para ele, para que ele possa ser recompensado? Mas antes, verso 33. Vamos ler a partir do 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para com todos usar de misericórdia. E aí ele acaba de expor esse mistério, acaba de falar que existe uma plenitude para nós chegarmos, que essa plenitude vai provocar a plenitude deles, e que a plenitude deles vai enriquecer nós muito, e que isso vai trazer o reino de Deus e Jesus Cristo de volta. E aí ele termina nessa adoração aqui, verso 33. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Amém. Então há uma adoração profunda em reconhecimento ao como Deus está fazendo. E o que fica para nós é: eu quero essa plenitude. Se eu como igreja chegar na plenitude de Cristo, na minha plenitude, nós, né, e isso é plural, isso não é uma palavra que serve para cada um individualmente apenas, né, mas ela é uma palavra que só funciona num contexto assim de corpo, porque lá em Efésios diz: até que todos cheguemos à maturidade e a estatura do varão perfeito. Essa é a plenitude. E aqui ele está falando que nós vamos chegar, nós vamos ser essa igreja gloriosa. E se você entende que é disso que ele está falando aqui, que é uma exortação para a igreja ver que que eu e você era um zambujeiro, que não era nada, que era erva daninha, nós das nações não éramos nada, longe, a gente não queria.
Deus que é só um, a gente estava idolatrando por aí vários deuses. Muitos de nós são de descendência de tantos povos diferentes que estavam aí na idolatria. E aí ele falando, Deus te resgatou para você chegar na plenitude, para trazer Jesus de volta. E aí como é que ele começa Romanos 12? Porque você acha que no jeito que ele escreveu tinha versículo e capítulo? Não tinha não, irmãos. Era tudo um texto fluido. Romanos 12, ele vai escrever, porque ele escreveu 11, e tem a ver uma coisa com a outra. Não tinha capítulo. Inventaram isso depois para facilitar a nossa vida aqui. Lá em São Paulo a gente ama esse negócio de ter inventado capítulo e versículo, que facilita muito. Com exceção dos corintianos que não gostam. O resto de nós amamos os capítulos e versículos. Os corintianos não, mas é bom. Mas Paulo não escreveu o capítulo. Não, é que a Bíblia fala assim, Coríntios 2, versículo 4. Versículo 4, Coríntios 4, versículo 8. Então, né, os corintianos sempre perdem do versículo, né, e eles levam muito para o lado pessoal. mas brincadeiras à parte, depois de expor tão fortemente o mistério de Deus, cuja plenitude só é revelada no último dia, ele começa Romanos 12 da seguinte forma: rogo-vos, pois. E aí ele usa palavras que a gente não vê ele usando. Ele até usa esse rogo-vos, pois, lá em Efésios. Ele fala em Efésios assim, rogo-vos, pois, que andeis de modo digno do Senhor. Mas aqui ele fala assim de uma forma tão dramática que parece mais uma mãe ou um pai tentando dar o último conselho para um filho, falando: rogo-vos, pois, pelas compaixões de Deus. Ou seja, meu filho, o que eu faço? Eu abro minhas entranhas aqui para você. Pelo amor de Deus, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo. E outra coisa, renova sua mente. Por que ele está falando isso? Porque você tem uma plenitude para chegar. E o caminho de chegarmos a essa plenitude é essa entrega ao nosso Senhor. Aí o Romanos 12 é o como nós vamos fazer. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não sei quantos aqui estão praticando já as ferramentas que o Edilio trouxe para nós. Mas eu achei um vento novo, assim, algo muito fresco da parte de Deus. Todas as vezes que nós fizemos, tanto que nós fizemos lá com o grupo lá da Filadélfia, como nós fizemos com o nosso grupo de São Paulo, semana passada a gente fez lá, né, Adriano? E fluiu tanto assim, e aí um pastoreou o outro, um achou que Deus estava falando com o outro, com ele, aí quando o outro irmão compartilhou, Deus falou ainda mais. E depois da reunião nossa online, que foi a primeira, tinha só 9 pessoas, a percepção de todos foi que havia uma presença clara de Deus. Eu não tenho dúvida que a ferramenta que Ele nos deu vai ser uma ferramenta poderosa para nos levar nesse sentido aqui da plenitude. Não tenho dúvida. Não estou falando que é a ferramenta, ou que Deus não vai dar outras, ou que em outro lugar do planeta Deus não esteja dando outra coisa. Tudo isso tem. Mas para nós, isso aqui faz total sentido. Inclusive, né, uma dos pontos fortes é essa oração aqui de Romanos 12. De nos entregar a Deus. Vamos abrir em Efésios 5. Só vou ler mais 2 textos e vou estar encerrando. Vou tentar passar só 10 minutos no máximo. Não, 5. Efésios 5, 31, 32 vai falar de novo do mistério de Deus, de novo de coisas ou pessoas que Deus uniu. 31 primeiro: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Então está falando do mistério de Deus, que Deus de alguma forma consegue reproduzir num casal, e Ele conseguiu reproduzir primeiro em Adão e Eva, e os 2 viraram apenas um. E eu queria, antes de ler o versículo 32, os judeus, quando eles lêem lá o livro do Gênesis,
eles têm uma visão assim um pouco mais profunda que nós temos, muito mais profunda, porque o idioma não é só uma questão da palavra fria e assim do que a palavra significa semanticamente, assim, da semântica da palavra. O idioma é uma questão também da cultura e da vivência. Então é óbvio. Então eles têm o que eles chamam de a Torá e tem escrita, e eles têm a Torá oral. Então, por exemplo, a Bíblia foi só escrita 2.400 anos depois do que é narrado em Gênesis 1. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não escreveu nenhum versículo da Bíblia, mas eles carregavam aquela tradição. Então, assim, você vê que as pessoas naquele tempo viviam muito, e às vezes a gente não tem noção. Mas, por exemplo, o filho de Noé lá, que nasceu, que desceu da arca, que era o Sem, né? Ele fala o seguinte, porque a Bíblia diz que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a palavra lá para semelhança é uma cópia física. É a mesma palavra que eles usam hoje para quando você vai tirar essas cópias de Xerox. Você vai lá na papelaria em Israel, está escrito essa palavra, que me fugiu agora. Então é como se o homem fosse também uma Xerox, uma cópia de Deus. Então lembra lá que Moisés, quando se aproximou muito de Deus, da comunhão com Deus, o rosto dele brilhava, o corpo dele começou a brilhar, começou a aparecer Jesus lá no Monte da Transfiguração, porque a glória de Deus vai restaurando o homem à sua condição natural. Então, o Jesus que a gente viu no Monte da Transfiguração era a imagem que Adão era. Adão era aquilo. Então isso faz de nós, uma vez restaurado em Deus, depois lá da última trombeta, também faz a gente de uma sociedade edêmica, né? Uma sociedade do Jardim do Éden, restaurado na plenitude original de Deus. Então Adão, ele não era assim, esse aqui é a aparência do corpo caído, ele era um ser de luz, e luz que era matéria também. E existe nessa tradição oral, eles contam que uma vez Adão, quando entrou no jardim, um anjo veio e se prostrou e adorou. E Adão assim, opa, peraí, não me adora não, que eu não sou ele não, eu sou Adão. E aí o anjo respondeu assim, como é que eu ia saber? Você parece mais com ele. Claro, isso é uma lenda, mas se a gente vai para os escritos de Paulo, ele fala que um dia nós seremos igual a ele. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se Adão era isso tudo, imagina toda a natureza lá, os macacos, os jacarés, as árvores, todo mundo. Quando Adão saía no jardim, não existia diferença do ponto de vista da natureza se ela estava olhando para Deus, olhando para o homem, né? Deus fez o homem igual a Deus. Não tinha diferença, não dava para distinguir. Para a natureza, aquele ser era a plenitude, era o Deus. Agora, imagina um momento que só tinha Adão, e aí Deus fez a Eva. Irmãos, se Adão era a obra-prima, a Eva então era o estado da arte. Imagina quando Eva saiu, então imagina a reação da natureza, né? Porque a mulher gloriosa, quando a gente já vê em Apocalipse, leia Apocalipse 12:1, irmão. A Bíblia fala que ela estava vestida do sol e que a lua e as estrelas se dobraram, né? Então aquela visão romântica que o judeu tinha de Adão e Eva, essa é a visão projetada que a Bíblia traz para a igreja, né? Essa plenitude que nós estamos falando é de chegar a isso aqui, e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E aqui ele vai falar da igreja gloriosa. Volta lá para Efésios 5, meu irmão, 32. E aí ele estava falando do casamento, estava falando de Adão e Eva, estava falando do homem original e do casamento de cada um aqui, que não pode haver fissão, não pode Deus unir, irmãos. Se separar é bomba nuclear.
E aí ele fala assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então ele está falando de uma igreja gloriosa que vai chegar à sua plenitude e que nós temos assim, que para isso, é por isso que ele fala: portanto, eu rogo-vos, pelo amor de Deus, ser presente a Deus como sacrifício vivo. E renova a mente. E aí, para encerrar, eu vou ler João 17, do 20 ao 3. Irmãos, eu queria lançar um desafio para a gente pegar João do 13 ao 17 e virar do avesso. Fazer isso nas nossas ravrutas, onde der, porque ali está o DNA da igreja. Vamos descobrir, por exemplo, quantas vezes Jesus fala versículos sobre o amor em João 3 a 17, quantas vezes ele fala sobre a alegria do Senhor, quantas vezes ele fala eu em vós e vós em mim, sabe? Se virais do avesso, sua mente vai. João 17, 20. Tendo em vista tudo que eu falei, tendo em vista que Deus é um, só Deus é um, e Ele é um porque Ele é Deus. Ele pode ser um porque Ele é Deus, apesar de ser três. E um é amor e um é Deus. Um significa Deus e um significa amor. E só Deus tem isso. E porque Ele é isso, Ele fala: não terás outros deuses diante de mim e amarás o Senhor teu Deus. É a continuação lá de Deuteronômio 4. Então, tendo em vista tudo isso que eu falei, de como Deus vem ministrando a unicidade, né? Judeus e gentios, marido e mulher, Cristo e igreja, sempre isso também é estendido em relacionamento de dois irmãos quando Deus une. Quando Deus une duas pessoas, irmãos, uma igreja, uma família de igreja, é para produzir convergência em Cristo, amém? Então, tendo em vista tudo isso que eu falei, vamos ler 3 versículos aqui com outros olhos. Jesus falando, que é a oração dele: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que a tua palavra hão de crerem, que pela tua palavra hão de crer em mim. Em outras palavras, eu rogo também pelos caras lá de Curitiba, São Paulo, para que todos sejam um. Errado, é a palavra hebraica, porque só Deus é um e só Deus é amor. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha o que Deus está falando, porque só Deus é um, só Deus é um. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é um. E aqui ele está falando: Pai, como eu sou um em ti, que eles sejam um entre eles e que eles sejam um comigo. O que ele está falando aqui, irmãos? Aí, para que o mundo creia. Se o mundo crer, irmãos, que Jesus foi enviado pelo Pai, isso vai ser a nossa plenitude. E ele está falando que ele está orando por essa plenitude. Próximo versículo. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Então, ele não está falando aqui: eu dei para eles $1 bilhão, eu dei para ele os tesouros do mundo, eu dei para ele prosperidade, coisas. Não, eu dei a minha glória, a glória que eu tinha comigo antes da fundação do mundo, eu dei para eles. Mas dei para quê? Para cada um construir o seu império, para cada um ser cheio de si. Não, eu dei para que eles sejam um, para que eles se unam. Eu falava, né, dos dois átomos que tinham um núcleo leve, se fundiram e se tornaram um só núcleo e mais pesado. É interessante que a palavra hebraica para glória é kavod, significa peso. Paulo fala do peso de glória, né, que o peso de glória, que toda a tribulação do mundo não se compara ao peso, né? Então a fusão, o ser um, traz o peso da glória. Próximo versículo. Então Jesus deu a glória: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Uau, né? Deus amou-nos como Ele tem amado o Filho. E a glória, e Deus amou o Filho dando a própria glória dele ao Filho, que nunca foi criado e sempre existiu, mas sempre teve essa glória. Como que termina o livro de Apocalipse, irmão? O último capítulo lá fala que se o que nós lemos é a festa das trombetas, o que vai acontecer é a festa dos tabernáculos. E a festa do tabernáculo é quando funde terra e céu em uma coisa só, numa dimensão só. E a Nova Jerusalém desce do céu. Né, o engraçado que, né, nós recebemos, herdamos da Igreja Católica essa mentalidade assim, de que Ele vem nos resgatar e nos levar para o céu. Mas quando você vai ler na Bíblia, é o contrário, é Ele que vem e habita com os homens na terra. E isso é eternamente. E terra e céu se tornam uma coisa só. E aí, quando acontece isso, a Bíblia declara o seguinte: e o sol não era mais necessário. Vai ter sol? Vai. A terra vai girar em torno do sol? Vai. Mas não vai ter necessidade. Por quê? Porque a luz, a glória do Cordeiro vai iluminar todas as coisas. Então, se você for ver lá em Gênesis, meu irmão leu esse versículo aqui, que no princípio disse Deus, haja luz. Né? Que luz era essa, irmãos? Será que era a luz do sol, luz das estrelas? Ou essa glória em habitar os homens? A luz, ele estava chamando a glória do Cordeiro, que seria a glória que no final vai habitar conosco. E Jesus, e nós não só estamos juntos, mas somos um. Ok? Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Deus, a gente não podia esperar que o Senhor ia trazer alguém da Indonésia para ensinar e para nos entregar ferramentas do alto, para irmos em direção ao teu propósito, de trazer, de chegarmos à plenitude, de vermos a volta de Jesus. Nós cremos na volta de Jesus. Ele diz que vai voltar, é porque Ele vai voltar. Se Ele não fosse voltar, a gente não estaria aqui, mas nós cremos na volta. Nós dizemos: Maranata, vem, Senhor Jesus, nos transforma na igreja gloriosa. Nós nos entregamos como sacrifício vivo e santo. Queremos as tuas ferramentas, queremos os 5 ministérios, queremos os dons do Espírito, queremos a unidade da igreja. Pai, obrigado por essa fraternidade de Filadélfia, pessoas de backgrounds tão diferentes, mas que o Senhor está unindo para produzir outra coisa que a gente não pensou, mas que o teu Espírito idealizou. Nós pegamos isso com carinho, com amor, com zelo, porque é ferramenta do Senhor para nós, e nós não somos levianos. Nós queremos fazer com amor, com encargo. Queremos, oh Pai, ver, Pai, a graça de Deus sendo ministrada nos corações, com toda a liberdade do Espírito. Queremos ver vidas se convertendo. Queremos ver, Pai, conversões em massa. Queremos ver o teu Espírito produzindo o que nós não podemos. Queremos, Pai, ver os Pai, e nós queremos, Pai, ser um, porque o Senhor nos deu a tua glória com o propósito dele, sermos apenas um, aperfeiçoados em amor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.